Deixa eu dar uma notícia aqui para vocês. Olha só, essa semana a Justiça brasileira tomou uma decisão inédita, histórica, em relação às atrocidades que foram cometidas durante o regime militar. O delegado aposentado Carlos Alberto Augusto, que é conhecido como Carlinhos Metralha ou Carteira Preta, ele foi condenado pela 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo por sequestro de um ex-fuzileiro naval. Na sentença, o juiz responsável por esse caso ressaltou que a detenção de pelo menos 2 anos do ex-fuzileiro Edgar de Aquino Duarte, sem qualquer acusação formal e que resultou em seu sumiço, ocorreu no contexto de um sistema de terror implantado pelo Estado, que prendia sem mandado, sequestrava, torturava, desaparecia e matava pessoas por suas posições políticas. Com essa decisão se abre um precedente histórico. É sobre isso que a gente conversa agora com o Luiz Pedretti, que é historiador e é militante do coletivo Rio de Janeiro Memória, Verdade, Justiça e Reparação. Eu falei Luiz Pedretti, não é Luiz não, é que eu estou Luiz Miranda na cabeça, é o Lucas Pedretti. Lucas, tudo bem com você? É um prazer te receber por aqui. Olá, Thalita, boa tarde, prazer estar aqui com vocês e com todo mundo que nos assiste. Seja muito bem-vindo, Lucas. Bom, os nossos países vizinhos aqui na América do Sul, diferentemente do Brasil, condenaram essas pessoas que participaram, de certa forma, de regimes militares. Aqui no Brasil, justamente por conta da lei da anistia, isso não é possível. E daí a gente tem essa decisão, então, na Justiça Federal, na Justiça de São Paulo, né? E que é histórica, inédita. No entanto, o STF está enrolando há 10 anos para fazer uma discussão, uma atualização sobre essa lei da anistia. Eu queria que você falasse sobre essa decisão que foi dada agora, o quanto importante ela é, sobre esse precedente que ela abre de fato, e essa decisão, essa discussão no STF que a gente espera há muito tempo para que aconteça, né? Pois é, a gente recebeu essa notícia com muita alegria, né? Porque desde ainda dos anos 70, desde a segunda metade dos anos 70, os familiares de mortos e desaparecidos políticos começaram a tentar buscar na via judicial algum tipo de justiça, né, para os crimes que foram cometidos pelos agentes do Estado naquele período. E com a lei de anistia de 79, esse véu de impunidade, de esquecimento sobre os crimes da ditadura, ele foi imposto sobre a sociedade brasileira, né? Num pacto que envolveu os militares, as elites políticas e as elites econômicas do país, mas que excluiu os familiares, que excluiu os setores da esquerda, que excluiu os ex-presos políticos. E desde então, ao longo de toda a nova república, a gente esbarrou nessa barreira da impossibilidade de responsabilizar criminalmente os autores de graves violações de direitos humanos da ditadura. De uns tempos para cá, essa discussão ganhou novos contornos, principalmente a partir ali dos anos de 2009, 2010, quando, no momento que a gente tinha, né, um governo de esquerda e que tinha atores, personagens políticos interessados em fazer essa agenda avançar, a gente teve uma grande audiência pública no Ministério da Justiça, em 2008, para recolocar o tema da discussão da lei de anistia em pauta. A partir dessa audiência pública promovida à época pelo ministro Paulo Vanuc, né, da Justiça e dos Direitos Humanos, a OAB entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal julgou, então, a interpretação da lei de anistia como uma garantia de impunidade como uma interpretação válida, né? Ou seja, em 2010, o Supremo Tribunal Federal chancela a impunidade sobre os torturadores, os assassinos da ditadura militar e impede, né, que a justiça seja feita. Acontece que, ao mesmo tempo, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, também no ano de 2010, e no caso relativo à guerrilha do Araguaia, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, apoiada na jurisprudência mais atualizada, né, dos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos, afirmou que o Brasil não poderia não poderia fazer com que uma anistia impedisse o direito à justiça das vítimas e de seus familiares. Então a gente ficou com esse conflito entre uma decisão interna do Supremo Tribunal Federal e os pactos e acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, né, os pactos de direitos humanos. O sistema de justiça brasileiro, ele
recorrentemente foi instado a se pronunciar, porque o Ministério Público Federal, a partir de um conjunto de procuradores muito combativos, criou um grupo de trabalho que tentou, ao longo das últimas décadas, entrar na justiça e responsabilizar criminalmente esses torturadores, esses assassinos, e a justiça sempre alegava que a lei de anistia era uma barreira para que essas ações andassem, né? Então, a justiça nunca aceitou os argumentos que a Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmava que o Brasil devia cumprir, ou seja, que não era possível que uma anistia impedisse a responsabilização desses criminosos. Então, esse conflito está colocado há algum tempo e, ao longo desse mesmo tempo, o PSOL, né, Partido Socialismo e Liberdade, entrou com uma outra ação no Supremo para que o Supremo se pronunciasse sobre um outro aspecto da lei de anistia. E é essa segunda ação que o Supremo, então, está há 10 anos sem julgar. A gente espera que essa notícia, né, faça com que o Supremo se mova, entenda a importância de recolocar essa discussão em pauta. E é como o juiz, né, com muita coragem, muita certeza dessa decisão, afirmou. Se tratam de crimes contra a humanidade, para os quais não cabe prescrição, para os quais não cabe anistia. Então a gente precisa levar os torturadores e os assassinos da ditadura para a justiça. O Supremo precisa tomar essa decisão, precisa reinterpretar a lei de anistia e abrir caminho para que a gente possa fazer, como você falou, como nossos irmãos argentinos, por exemplo, que é colocar esses responsáveis por crimes tão bárbaros no banco dos réus. Inclusive, Lucas, existe um movimento, né, que é o Reinterpreta STF, e que se junta agora, neste sábado, às pessoas que celebram esse Dia Internacional de Luta contra a Tortura, que é celebrado agora dia 26 de junho, nesse sábado, portanto. São duas lutas muito importantes, né? Porque quando a gente fala, inclusive, sobre tortura, infelizmente, tortura não ficou ali no passado. Até os dias de hoje a gente vê. Inclusive, falando sobre decisão da Justiça, a gente comemorou essa decisão ali na nossa chamada, mas esses dias eu vi uma decisão da Justiça que olha, é uma tortura. É uma decisão em relação a um caso de estupro. Uma garota foi estuprada por 2 policiais. Ela pediu uma carona para os policiais deram uma carona para ela, estupraram a garota, e na decisão o juiz colocou que ela não reagiu ao estupro, então por isso não configurava um crime. Essa decisão por si só já é uma tortura em relação a essa garota que foi estuprada e agora recebe uma sentença como essa. Enfim, a tortura não ficou no passado. Até os dias de hoje existe tortura aqui no Brasil. Sem dúvida nenhuma, né? Esse caso recente que você menciona, na verdade, ele é a expressão de mais uma dessas aberrações das quais a gente não se livrou depois da ditadura militar, que é a existência de uma justiça militar, né? Ou seja, um foro de exceção para julgar os militares e a partir de uma lei promulgada por pressão das Forças Armadas já no governo do Michel Temer, a gente teve um retorno a algo que existia na ditadura, que havia sido superado pela democracia, e agora a gente, né, desde essa lei recente, voltou, que é o fato de que militares acusados de cometer crimes contra civis também são julgados pela justiça militar. Ou seja, exatamente uma reprodução da anistia no cotidiano, né? A gente tem essa grande lei da anistia de 79, que é uma grande forma de garantir a impunidade aos militares, mas a gente tem no sistema de justiça, muito particularmente na justiça militar e no que diz respeito aos crimes cometidos por agentes do Estado, a gente tem uma série de autoanistias que eles vão se dando cotidianamente e vão tendo cada vez mais liberdade para cometer crimes, cometer violência, sem que sejam responsabilizados por isso, né? A existência de uma justiça militar, instrumentos administrativos e jurídicos como os autos de resistência, né, são exemplos desse tipo de prática que faz com que a gente não consiga, de maneira alguma, adequar nossas forças policiais e nossas forças armadas a uma lógica minimamente democrática, né? Elas seguiram atuando numa lógica autoritária ao longo da democracia. Isso sempre foi um problema para a nossa democracia. A gente teve muito pouca capacidade de lidar com isso, inclusive nos nossos governos progressistas. E agora, quando a gente tem um governo de extrema-direita que chega ao poder, né, um governo extremamente militarizado, né, se a gente não puder falar que se trata de um governo militar, que tem um discurso, né, de promoção e legitimação da violência por parte desses agentes, então essa situação se torna muito mais grave, e é isso que a gente está vendo
nesse momento, né? Essa decisão que você menciona, a chacina do Jacarezinho, ocorrida aqui no Rio de Janeiro, são todos exemplos de como essa violência promovida por agentes do Estado está recrudescendo, ainda que ela não tenha deixado de existir ao longo da democracia. E acho importante a gente lembrar também que ela, na verdade, não começa na ditadura, né? Eu acho que isso é sempre importante a gente lembrar. A ditadura de 64 é um marco fundamental na nossa história de violência, mas esse é um país fundado sobre a violência e fundamentalmente sobre a violência da escravização de homens e mulheres africanos ao longo de 3 séculos, né? Então, são essas várias camadas de violência, de violações de direitos humanos que vão costurando a longa história de violações do Estado brasileiro e que chegam hoje, né, nesse cenário de um governo de extrema-direita que parece representar a um só tempo toda essa longa história de violência, né? Então, o que a gente vive hoje é, sem dúvida, muito grave, porque é uma reatualização dessas várias práticas, dessas várias formas de promoção da barbárie. Eu recebi até um comentário aqui, olha, da Elisa Cristina, que é de São Vicente. Ela falou: eu queria registrar aqui a minha indignação, que não é só minha, quanto à sentença que o magistrado deu ao caso de estupro que aconteceu na cidade de Praia Grande, aqui no litoral paulista. O magistrado alegou que a vítima poderia sim resistir, mas não o fez. Ela diz assim: nós mulheres estamos sendo responsabilizadas pelos crimes e violências que estamos sofrendo. A Elisa Cristina, obrigada pela sua mensagem, viu, Elisa? O Lucas... inclusive, esse delegado que agora foi sentenciado pela justiça, depois de ter cometido essas atrocidades lá no passado, e sem ter tido qualquer tipo de punição, ele continuou agindo da maneira como sempre agiu, né? Eu vi fotos dele, por exemplo, criticando a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, que foi um passo importantíssimo para a gente esclarecer o que foi a ditadura. E ele com placas ali contra a omissão da verdade, enfim. Ele postou, inclusive, fotos também nos atos que pediam o impeachment da ex-presidenta Dilma, naquele golpe que se deu em 2016. Então, assim, essa falta de punição, ela reverbera de várias maneiras, né? Então, o que a gente assiste hoje, inclusive na política, esse momento que a gente passa, muito do que aconteceu lá no passado e continua reverberando nos dias de hoje. Pois é, Thalita, não tem a menor dúvida disso. É muito emblemático que a gente esteja falando desse personagem, né, o Carlinhos Metralha, que se tornou um herói, foi ovacionado como herói, como você falou aí nos atos que defendiam o golpe em 2016 contra a presidenta Dilma. O fato é que nessa história, né, dessa longa abertura lenta, gradual e segura que a gente vivenciou a partir da segunda metade da década de 70 até a Constituinte de 88, essa foi uma abertura marcada pela imposição de um silenciamento e de um esquecimento sobre as vítimas da ditadura, né, e que tem na lei de anistia o seu aspecto fundamental, né? Então, a lei de anistia, ela não garante só a impunidade, ela não garante só que esses torturadores não vão ser responsabilizados pela justiça. A lei de anistia foi uma forma utilizada pelas Forças Armadas, mas também pelas elites políticas e econômicas do país, para que, durante a transição e ao longo da nova república, a gente não discutisse o que foi a ditadura, né? A gente, quando vai pegar os jornais, por exemplo, do fim dos anos 70, dos anos 80, da discussão das diretas já, esse era um tema que aparecia recorrentemente. Sempre que você tinha uma denúncia de violação de direitos humanos cometida por um agente da ditadura, vinham as vozes, né, não só dos ministros militares da ditadura, mas também dos editoriais do Globo, dos editoriais do Estadão, falando que aquilo era revanchismo, né, que falar sobre as violências do passado era uma prática revanchista, que aquilo não ajudaria a gente a consolidar, a construir uma democracia. Então não é isso, a gente decidiu, né, o país, a partir desses pactos das elites, decidiu adotar esse caminho do esquecimento, esse caminho do silenciamento, né, com a expectativa de que seria possível construir uma democracia a partir desse silêncio. Acontece que já no início dos anos 90, a gente teve certeza de que não ia funcionar uma democracia construída sobre o silêncio, porque nossa democracia começa ali com uma série de chacinas, né? Chacina do Carandiru, de Vigário Geral, de Jacari, da Candelária, de Eldorado dos Carajás. Foram uma espécie de cartão de visitas da nossa democracia que mostravam, né, para quem quisesse ver, para quem tivesse os olhos atentos para isso, que a gente não estava lidando com a violência do Estado,
e que a gente estava aceitando chamar de democrático um Estado que seguia matando fundamentalmente os negros, os favelados, os povos indígenas, os trabalhadores da terra, né? Então, foi um tema que a gente decidiu não tratar, né? E aí, quando a gente tem uma mudança nisso, né? Quando a gente tem, a partir de alguns atores do governo federal ali, na segunda metade dos anos 2000, que tentam implementar essa agenda, né? Como eu comecei falando, da audiência pública de 2008, mas depois da própria lei da Comissão Nacional da Verdade, né? A lei 2528 de 2011, quando então a gente consegue avançar um pouco que seja nesse tema, né? E ainda nada em direção à justiça, mas um pouco, né, no sentido de falar sobre o que aconteceu, de promover algum tipo de política de memória, então isso é lido por parte das Forças Armadas como inaceitável, né? E aí a gente não tem a menor dúvida, é claro que esse não é talvez não seja nem o fator principal, mas a gente não tem a menor dúvida que não dá para entender o golpe de 2016, não dá para entender a eleição de Bolsonaro, se a gente não leva em conta o ressentimento, o rancor dos militares com o que foi a Comissão Nacional da Verdade e a tentativa de se recolocar esse tema na pauta, né? É importante lembrar, por exemplo, que um dos grandes operadores do governo Temer, né, do golpe, né, e do próprio governo Temer foi o general Etchegóin, que na época do governo foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O general Etchegóin tinha um ressentimento profundamente pessoal com o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, porque a comissão havia indicado que um dos seus familiares, se não me engano, seu tio, o Léo Etchegóin, foi um dos comandantes da Casa da Morte de Petrópolis, né, um dos principais centros de tortura e extermínio da ditadura militar. Então, esses militares decidem ali, né, a partir de 2014, 2016 e fundamentalmente 2018, que era necessário voltar a essa velha prática, né, de intervenção na política, sem dúvida nenhuma também por conta do trabalho da Comissão Nacional da Verdade, do fato de que em algum momento a gente tentou recolocar esse tema na pauta. E acho que eles imaginavam, né, que depois do trabalho da Comissão Nacional da Verdade, a gente teria capacidade de avançar na direção da revisão da lei de anistia, e não tem dúvida de que esse medo dos militares de que isso fosse possível, enfim, foi um elemento central para eles tomarem essa decisão de voltarem a se comportar como uma espécie de poder moderador, né, e achar que eles têm o direito de intervir no poder político, nas disputas políticas, o que numa sociedade minimamente democrática, é claro que não é aceitável. Lucas, tão importante tudo isso que você traz para a gente, essa reflexão, essa necessidade de debater a lei da anistia. Que bom ter sua presença aqui, viu, com a gente. É um assunto que a gente sempre tenta trazer de volta para justamente lembrar como o passado, esse nosso passado sombrio ainda afeta os dias atuais. Quero agradecer demais a sua presença hoje aqui com a gente, viu? Até uma próxima oportunidade, um abraço para você. Eu que agradeço, Alito.